Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Olha, pessoal, hoje o dia foi um dia muito complicado, muita coisa para fazer. Oi, Claudinha, boa noite, paz e bem. Não consegui nem avisar que ia ter live, nem fazer a chamada, não consegui nem avisar para as pessoas que ia ter live. Não é pior que está ficando frio. Boa noite, paz e bem, Claudinha. Está esfriando. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil. Mas vamos em frente. Hoje eu estou realmente cansado. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Nem tive tempo de ver quais são as leituras de hoje. Quem é que entrou aqui? Eu, Nati Souza, acho que é isso. Boa noite, paz e bem. Deixa eu pôr aqui nessa tela de cá. Fica mais fácil de eu ver. Se eu descubro quem é. Né? Estamos aí. Mônica. O que aconteceu, mozão? Não, mozinha, aquelas coisas de atividade, né, Monte? Muita atividade. Só muita atividade, muita coisa. Cheguei agora há pouco da academia, né? Então você imagina que eu tô meio detonadinho hoje. Né? Mal cheguei, estava na hora da live, deu nem para descansar. Né? Fora isso, tudo bem. E tô com um pouquinho de frio também. Mas isso faz parte, né? Ai, muita malhação hoje, malhação selvagem, né? Nem tive tempo ainda de ver papá, vou papar depois da live. E muito trabalho, muita coisinha no trabalho para fazer. Mas o que vale é que estamos aí. Vamos ver qual vai ser o evangelho de hoje, evangelho de Mateus. Ah, já sei qual é. Cláudia está falando, boa noite, Moniquinha. Daqui a pouco a gente vai começar, né, a nossa reflexão, né? Daqui a pouquinho. É gozado que a gente lê o computador, aparece 10 mil coisinhas apitando na tela. Nada é importante, mas aparece do mesmo jeito. Né? O mozinho está falando boa noite, Claudinha. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem encontra e o mantém escondido, cheio de alegria, vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Né?
Esse evangelho é um evangelho muito conhecido, né? E normalmente as pessoas fazem uma reflexão clássica dele. E aqui eu acho que, de certa forma, a reflexão clássica é interessante. Ô, Natanael, boa noite, paz e bem. Mas eu acho que tem que pôr uma corzinha nessa reflexão clássica. Como assim, Bernardo? Normalmente a gente, quando lê esse evangelho, a gente diz que Jesus está falando do valor do reino dos céus. E que o reino dos céus é valioso, que o reino dos céus é essencial. E que, portanto, a gente deve abrir mão de tudo para ter o reino dos céus. Essa visão, ela está certa. Mas uma coisa é a ideia, outra coisa é a implementação dessa ideia. Ou seja, uma coisa é o meu pensamento, outra coisa é quando eu coloco ele em prática. E aqui é que eu acho que é o grande problema, né? Quando as pessoas vão levar isso adiante, não raro dá problema. E dá problema por quê? Porque, como eu vou dizer isso de uma forma razoável? Deixa eu pensar. Já sei. Você nem sempre leva a ferro e fogo o que você disse que ia fazer. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Ou seja, é aquela coisa. É isso, pero no mucho. Vamos entender. O reino dos céus é valioso? Sim, é. O reino dos céus é essencial? Sim, é. Bernardo, então eu devo abrir mão de tudo para alcançar o reino dos céus? Não. Mas, Bernardo, você disse que ele é valioso, que ele é essencial. Então, por que eu não vou abrir mão de tudo? Porque do jeito que você falou, não faz sentido. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Do jeito que você falou, é um jeito perigoso. Esses absolutos são normalmente problemáticos. Primeiro, porque há algumas coisas que você não pode abrir mão. Porque elas, vamos dizer, são tão importantes que você não pode abrir mão. Por outro lado, quando as pessoas falam assim, normalmente elas não querem abrir mão de algumas coisas. É muito interessante porque aqueles que colocam esse tipo de fala normalmente criam, vamos dizer assim, caricaturas, criam espantalhos. Então, caricatura talvez seja melhor. Vou explicar. Vou tentar explicar de uma forma bem didática o que eu estou falando, porque eu acho que é complicado. Para você alcançar o reino de Deus,
você tem que ter, muitos vão dizer, você tem que ter modéstia. Aliás, isso, o pessoal adora isso. E quase sempre falam de modéstia para a mulher, e quase sempre para a mulher nova. Não, você tem que ter modéstia. E aí eu pergunto, o que é ter modéstia? Não, você tem que se vestir de uma forma modesta. O que é se vestir de uma forma modesta? E aí começa o show de horrores, porque é o pessoal que tem o código de vestimenta do paraíso. Não, porque o decote tem que ser assim, a manga da camisa tem que ser até aqui. Tem uns que dizem que a mulher não pode usar calça, tem uns que dizem que a mulher pode usar calça, mas a calça não pode ser justa. Se for usar vestido, o vestido tem que ser abaixo do joelho. Já vi gente falando, por exemplo, que o ministro da comunhão na missa tem que vir com calça preta e não sei o que, não sei qual. E eu fico olhando isso. E, sinceramente, isso é uma palhaçada. Bernardo? É uma palhaçada? É. O termo é esse, é uma palhaçada. E eu falo isso na cara de quem quiser. Mas na Bíblia está escrito que nós temos que nos vestir com modéstia. Ah, tá. É verdade, tem. Só que a Bíblia não fala de um código de vestimenta. Né? Não fala nada sobre isso. Quando a Bíblia fala sobre modéstia, ela está falando sobre uma outra coisa. A Bíblia está falando contra a ostentação, contra aquelas pessoas que usam roupas extremamente caras, roupas absurdamente caras, ou coisas absurdamente caras. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a modéstia no vestir é não ostentar no seu vestimento. Você pode ter a roupa com uma gola no pescoço, a manga até aqui, a barra da saia no pé. Mas esse vestido foi feito pelo costureiro não sei qual, é um vestido exclusivo para você, e ele custa 80 mil reais. Ou você está com uma roupa muito comportada, mas está usando uma bolsa de 20 mil reais. Me desculpa, pessoal, você não está vestido modestamente. Vou dar outro exemplo. Quase sempre, as pessoas que querem dizer que nós temos que abrir mão de tudo, querem que nós abramos mão de coisas que não são importantes para ela, ou seja, que não há modificação na vida dela, mas que ela tem um ganho se você fizer essa mudança. E isso é geral. Não, você tem que entender que na vida você vai ter sofrimento, é assim mesmo. Eu sei, você é um miserável que ganha pouco, mas a vida é assim. Esquenta não. Abre mão disso, porque no paraíso você vai estar bem. Mas essa mesma pessoa não abre mão de R$1 para alguma coisa. Né? Ô Radrich, boa noite, paz e bem, querido. Vou dar um exemplo bem prático. Bem prático. Anteontem eu vi uma reportagem que produtores de laranja estão dispostos a deixar a laranja no pé e, portanto, apodrecer para garantir que o preço não caia no Brasil. Pessoal,
Não é possível que essa pessoa se diga cristão. Não é possível que essa pessoa se diga um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Bernardo, ele não tem direito ao sustento dele? Tem, claro que tem. E ai de quem disser o contrário. Ai de quem disser o contrário. Mas ele não tem direito de deixar um alimento apodrecer para garantir o lucro dele. Ele não vendeu as coisas dele para ganhar o bem mais precioso. Né? Existe uma oração, inclusive a gente fez essa oração na missa no domingo, que eu use os bens materiais de forma tão eficaz que eu ganhe os bens eternos. Eu não estou dizendo que você precisa viver na miséria, mas você não pode viver na riqueza se isso leva à fome ou leva à indignidade dos outros. Sabe, abrir mão de tudo é muito mais do que as pessoas pensam. É você olhar na sua vida e dizer assim, isso aqui não está de acordo com o Evangelho. Isso aqui não está de acordo com o que Jesus ensinou. Eu vou abrir mão disso. E quase sempre se pede que as pessoas simples abram mão de muita coisa, enquanto os grandes se pede que eles abram mão de quase nada. Eu fico vendo, às vezes, algumas pessoas que, assim, tem pouco, muito pouco. Tem problemas de saúde, às vezes, ou tem problemas de saúde na família. E as pessoas viram para elas e falam assim, você tem que dar um dízimo, ou você tem que participar da pastoral tal, ou sei lá, você tem que ir à missa todo dia. Para aquela pessoa, aquilo é extremamente difícil. Seja porque ela não tem tempo, seja porque ela não tem saúde, seja porque ela não tem meios para se locomover de forma eficaz. É justo você pedir isso para ela, mas ela tem que abrir mão de tudo para ganhar o paraíso. Não! Não foi isso que Jesus falou. Esse é o problema dessa leitura. Esse é o problema. Porque a mesma pessoa que cobra de uma pessoa miserável que ela vá à missa todo dia, já vai à missa todo dia no seu carro de luxo com motorista. Ou mora do lado da igreja. Não tem que pegar no trabalho 7 horas da manhã e sair, sei lá, 6 horas da tarde. Não tem que pegar uma condução de 2 horas para chegar no trabalho, em casa, e 2 horas para ir para o trabalho. É muito fácil a gente que vive numa situação muito boa colocar os outros numa situação, vamos dizer, extremamente difícil. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu tenho habilidade matemática. E eu faço vários e vários cálculos de cabeça. É justo eu cobrar que os outros façam esses cálculos de cabeça? Entendem o que eu estou falando? Então, a gente tem que começar a discutir se o que a gente está dizendo para os outros não é uma carga muito pesada para os outros e muito leve para nós.
Porque se nós estivermos impondo às pessoas uma carga muito pesada para elas e leve para nós, provavelmente, eu não estou fazendo o que Jesus pediu que ele fizesse. Bernardo, mas Jesus não está falando que o vendedor de pérolas vendeu todas as pérolas dele para comprar uma nova? É. E aí é que está a questão. O vendedor achou aquela pérola. O vendedor julgou que aquela pérola é valiosa. E aí ele resolveu abrir mão das coisas. Uma coisa é a sua decisão. Eu não posso, por exemplo, exigir que um pai abra mão do convívio com seus filhos e suas filhas para seguir Jesus. Eu não posso dizer que é necessário isso. Eu não posso pensar em falar isso. Para mim é fácil falar isso. Para os outros, não. Bernardo, mas eu estou disposto. Não faça isso. A não ser que seu filho já seja uma pessoa independente. E mesmo que ele seja independente, não corte o laço de relação com ele. Mas o reino de Deus não é mais importante do que isso, porque o reino de Deus não se faz em você, ele se faz na comunidade. O reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus está entre vós. Ele não está em você. O reino de Deus não se manifesta na sua ação isolada. Você não conquista o reino de Deus sozinho. Não é a religião do meu pai, do pai meu, da minha leitura da Bíblia, da minha oração, da minha comunhão. O essencial se realiza na comunidade. O reino de Deus, ele não é o fermento puro, ele é o fermento que está no meio da massa. Então é necessária a massa para que se crie o reino. Dessa forma, você não pode pensar nunca que você abre a mão de algo que o outro te mandou abrir mão e que faz mal à sua comunidade. Abra mão sim, mas sempre pensando no bem comum. Talvez seja melhor você dizer assim, não abra mão. Divida com os irmãos. Divida sim o seu tempo. Como, Bernardo? Da forma que for melhor para todas as pessoas. Para alguns vai ser rezando, vai. Para alguns vai ser dando aula de catequese, vai. Para alguns vai ser dando aula num pré-vestibular, vai. Para outros será tocando, sim. Para outros será atendendo preso no presídio, sim. Mas o importante é que você esteja disposto a abrir mão de alguma coisa que é importante para você, para produzir algo que é mais importante para a sua comunidade. O reino dos céus é essencial, mas é necessário que ele seja construído no mundo, no meio do mundo, com as pessoas que estão no mundo. Oi, Kenny, boa noite, paz e bem. Não é uma coisa isolada, largada no mundo. Não é cada um por si, Deus por todos, é cada um por todos e Deus conosco. Essa é a verdade, é isso que está nesse evangelho. E é isso que quase sempre não é ensinado. Amém? Vamos ver a hora. 19 horas e 56 minutos. Hoje eu acabei às 19h56. Falei pouco. Provavelmente porque eu estou cansado.
Espero que vocês tenham gostado. Kenny chegou agora no finalzinho, mas daqui a pouco está no ar. Tá? Amanhã eu estou de plantão, não vou conseguir fazer live. Sexta-feira eu faço live, tá, pessoal? Segunda-feira, não, aí sábado, eu não sei que bicho vai ser, tá? Porque sábado eu tenho que ver as atividades que eu tenho para fazer. Porque, inclusive, é dia de eu ir para a cadeia. Né? Eu vou para um presídio do complexo de Bangu. Eu acho que eu tenho celebração da palavra. Aí depois eu vejo o que eu faço. Mas já viram que sábado vai ser uma correria total. Vamos ver que bicho vai dar. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sexta-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.